Na última sexta-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, autorizou a divulgação do vídeo da reunião entre o presidente Bolsonaro e os ministros no dia 22 de abril. A reunião foi base da denúncia do ex-ministro Sérgio Moro sobre a suposta interferência do presidente no comando da Polícia Federal e na Superintendência do Rio de Janeiro. O tema do debate de hoje é: Bolsonaro tentou interferir indevidamente na Polícia Federal? Os nossos debatedores são Augusto de Arruda Botelho, advogado especialista em direito penal. Boa noite, Augusto. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Caio. E Caio Coppola, bacharel em direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Augusto. Boa noite, espectador da CNN. Começamos com você, Caio. Suas primeiras considerações, então, por favor. Bom, é um prazer estar de volta, Mona Lisa, depois dessa folga imensa, aí para usar a sua expressão. Bom, estávamos com saudades de ambos. Vamos lá. Idem. Bom, nesse primeiro tema do debate, a ideia é discutir, com base no vídeo da reunião ministerial, se houve aí algum tipo de interferência indevida do presidente da República na Polícia Federal. E nessa expressão, interferência indevida, o adjetivo é muito importante, porque o indevido, nesse caso, ele é muito mais do que, por exemplo, o impróprio. O indevido é ilícito. Portanto, quando a gente fala em interferência indevida, nós estamos falando, na verdade, em uma suposta atuação ilegal do presidente da República, certo? Eu já disse que, diante de uma prova incontroversa de ingerência política em uma investigação policial, eu seria o primeiro a apontar o dedo. Por isso é importante retomar as provas e as decisões, submetidas à sociedade pela justiça para a gente formar uma opinião técnica e determinar com certeza jurídica se houve ou se não houve a tal interferência indevida. Bom, com base apenas em declarações à imprensa e prints do ex-ministro da Justiça, o ministro do STF, o Alexandre de Moraes, suspendeu a nomeação de um diretor da Polícia Federal que preenchia todos os requisitos para ocupar o cargo. Quais as consequências desse ato monocrático, autoritário e ilegal, conforme nós debatemos aqui? O governo cumpriu a decisão e revogou a nomeação, mas ele reconduziu o delegado impedido à Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. E depois o presidente da República fez uma nova nomeação para a Diretoria-Geral da Polícia Federal, que por sua vez trocou a Superintendência do Rio de Janeiro, promovendo o antigo superintendente à direção executiva da Polícia Federal. Então, se houvesse alguma ilicitude flagrante nessa troca, o Supremo ele entraria em ação novamente. Mas a decisão do ministro Alexandre de Moraes era tão casuísta, tão partidária e tão inconstitucional que o STF nem questionou as novas nomeações. Pior, o ministro Marco Aurélio, ele enviou ofício à presidência do STF para que as decisões que interfiram em outros poderes sejam tomadas pelo plenário do Supremo e não de forma individual, como ocorreu nesse último caso. Bom, na sequência vieram a público os depoimentos oficiais do ex-ministro da Justiça e do ex-diretor-geral da Polícia Federal. E aí, em ambos esses casos, os depoentes eles declararam que o presidente da República nunca solicitou informações sobre inquéritos policiais, muito menos interferiu ativamente nessas investigações. O ex-ministro da Justiça ainda enfatizou que, abre aspas, em nenhum momento afirmou que o presidente da República teria praticado um crime. Então, mesmo diante de uma declaração tão enfática, o ministro do STF, o Celso de Mello, ele requisitou as gravações de uma reunião ministerial em que o tema da interferência em órgãos policiais foi abordado. Então, contrariando a lei de abuso de autoridade e violando garantias fundamentais dos participantes, o Celso de Mello determinou a exibição do conteúdo quase completo dessa reunião, e não apenas daquele conteúdo relevante ao objeto do inquérito. E assim nós chegamos aí a essa última prova apresentada para determinar se houve interferência indevida em investigações policiais. As falas do presidente da República nessa reunião ministerial de 22 de abril. Bom, entre muitos palavrões, o conteúdo ele pode ser sintetizado em 3 pontos. Primeiro, insatisfação com os serviços oficiais de informação. Segundo, preocupação com perseguição a familiares e amigos. E terceiro, uma disposição em trocar cargos de confiança que não estivessem alinhados com o governo. Então, nesse sentido, o presidente afirma categoricamente, abre aspas, eu tenho o poder e vou interferir em todos os ministérios sem exceção. E só por amor ao debate, vamos extrapolar a palavra ministérios para abarcar aí todos os órgãos ligados à presidência da República. E mais, vamos admitir que naquele outro trecho em que ele fala trocar a segurança na ponta,
seja trocar também o comando da Polícia Federal, que é responsável, inclusive, pela produção de relatórios de inteligência. Bom, ainda assim, não há qualquer menção à ilegalidade, porque é prerrogativa da Presidência da República fazer essas nomeações. Isso é, sim, interferir, mas não interferir indevidamente, é interferir como prevê a lei. E convenhamos, né, que a postura do presidente é escancaradamente defensiva. Ele nunca fala em blindar familiares e amigos da justiça, mas em protegê-los de perseguição política, perseguição judicial, perseguição midiática. Ele claramente se coloca como vítima, não como agente de um crime. E aqui não tem nenhum juízo de valor a respeito disso. Só que o mais importante de tudo, em nenhum momento da fala, Bolsonaro cogita interferir em investigação policial ou cometer alguma ilegalidade. Tanto que o próprio ministro Celso de Mello, ele não teceu juízo de valor sobre essa parte do conteúdo, nem sinalizou o cometimento de crime por parte do presidente, ao contrário do que ele insinuou no caso de outras falas, de outros ministros, que a gente vai discutir mais à frente no debate. Suas primeiras considerações, Augusto, agora, por favor. Boa noite a todas e todos. Em 22 de abril de 2020, mais de 45 mil pessoas estavam infectadas por Covid-19 no Brasil. Tínhamos naquela data em nosso país quase 3 mil mortes. O presidente da República convocou então uma reunião com todos os seus ministros para tratar do chamado Plano Brasil, Pró-Brasil. Dos 115 minutos de duração da reunião, a pandemia do coronavírus foi mencionada em apenas 19 minutos e 18 segundos. Augusto, mas o tema da reunião não era especificamente a pandemia. Bom, e que tema, nesse momento, pode ser mais importante do que medidas e planos para salvar a vida? Ao contrário disso, o que pudemos assistir, estarrecidos e incrédulos, foi um dos episódios mais chocantes dos últimos tempos. Há várias análises, tanto jurídicas quanto políticas, que podem ser feitas sobre o vídeo divulgado. Mas eu gostaria de começar com uma pergunta. O que Ricardo Salles, Abraham Weintraub e Damares Alves ainda estão fazendo como ministros de Estado da República Federativa do Brasil? 2 deles ameaçaram e afirmaram que opositores do governo federal deveriam estar presos. Weintraub dirigiu sua fala autoritária ao Supremo Tribunal Federal e Damares aos prefeitos e governadores, que, ao contrário dela e do presidente, procuram seguir a ciência e não a ideologia completamente negacionista. Já Ricardo Salles, num triste desprezo a qualquer sentimento humano nobre, afirmou que o governo deveria aproveitar a tranquilidade causada pela pandemia para passar de baseada uma série de decretos de interesse da sua pasta. As justificativas, desculpas, explicações que esses ministros tentaram dar após a divulgação do vídeo só pioraram a situação. O vídeo está lá, as falas estão lá, as expressões faciais estão lá e a forma como essas afirmações foram feitas estão à disposição de todos os brasileiros, ainda bem. Vamos voltar agora à parte jurídica do vídeo. É muito importante entender que este vídeo ele foi divulgado dentro do contexto de uma investigação em trâmite perante o STF. Investigação essa que procura saber se o ex-ministro Sérgio Moro disse ou não a verdade em relação à interferência do presidente na Polícia Federal. Ao longo aqui do debate, isso certamente vai ser mais discutido, mas é evidente que a versão presidencial se mostra cada vez mais inverossímil. Mais do que a reunião do dia 22, a entrevista dada pelo presidente no início da noite após a divulgação do vídeo traz elementos importantíssimos para a investigação que está em curso. Os apoiadores do presidente, cada vez em menor número, não viram nada demais no vídeo. A reunião só mostrou o presidente como ele realmente é, eles dizem. O presidente fala palavrão mesmo, é um homem do povo. Outros afirmam ainda, mais uma vez, que o vídeo não é a tal bala de prata. Bom, se tem uma coisa que o presidente da República falou nesse vídeo foi em bala. Ele afirmou com todas as letras que quer armar a população. Armar não no sentido dado às suas promessas de campanha de flexibilizar o porte de arma. Não. O presidente falou em armar a população contra prefeitos e governadores que não pensam como ele. Armar a população. Para aqueles que veem
algum resquício de normalidade nas cenas divulgadas, eu vou dizer o seguinte: ao assistir esse vídeo, eu senti de perto, e aqui eu vou usar as palavras do ator Lima Duarte, o hálito putrefato de 1964. Para aqueles que acharam o vídeo normal, eu digo mais: estamos normalizando o absurdo. Esperaremos o quê? Que pessoas próximas desapareçam na calada da noite para nunca mais voltar? Esperaremos o quê? O fechamento de redações de jornais? Esperaremos que as palavras desses ministros de Estado se tornem realidade e opositores do governo comecem a ser presos, interrogados? É a tortura que está faltando? A todos aqueles que ainda carregam consigo, independentemente de sua ideologia política, um mínimo de respeito à democracia, um mínimo de respeito às liberdades e ao Estado Democrático de Direito, é preciso mais uma vez dizer basta. O silêncio, nesse momento, vai custar caro demais. Vamos então, Augusto e Caio, ao debate, por favor. Bom, falando em silêncio, é importante relembrar ao espectador da CNN o tema do debate, né? Se houve ou não interferência do Executivo em investigação policial. Bom, só pontuando aí um tema que certamente a gente diverge um pouco sobre a questão de armar a população, ou melhor, né, de permitir e de dar o direito à legítima defesa para a população. Vamos lembrar que, de fato, né, as tiranias aí ao redor do mundo, durante toda a história, desarmaram a sua população civil antes de cometerem aí seus arroubos autoritários. Então, acho que foi a fala do presidente, não tem como interpretar fora desse contexto de armar o cidadão de bem justamente contra a tirania que, infelizmente, tem se verificado aí por ensejo da pandemia e, enfim, essa margem maior de atuação que o STF concedeu a prefeitos e governadores. Por outro lado, também, essa é uma preocupação exacerbada do presidente da República, até porque o que a gente tem observado é que as forças policiais, pelo menos aqui em São Paulo, né, que seriam aí encarregadas de dissuadir essas aglomerações, né, especialmente em tempos de pandemia, elas estão prestando continência à população, estão prestando continência aos manifestantes. Isso foi verificado aqui na Avenida Paulista e é uma série de vídeos disponíveis na internet sobre esse acontecimento. Mas voltando aí ao tema, né, eu falei en passant para o espectador da CNN que a decisão do ministro Celso de Mello ela viola, né, a lei de abuso de autoridade, a lei 13.869 do ano passado, né, de 2019, e também viola direitos e garantias fundamentais. Sobre isso a gente já teve muito espaço aqui para debater, né, no grande debate aqui da CNN. Nós falamos aí da inviolabilidade, né, da privacidade, da intimidade, nesse caso, da imagem e da honra, né, independente da hierarquia institucional que um cidadão privado ocupa, né, dele estar no governo ou não. A gente já falou aí dos casos em que isso é flexibilizado e nos casos em que isso não deve ser flexibilizado. E a gente sabe muito bem que uma reunião ministerial, né, ela é uma reunião essencialmente privada, né, ela é registrada para outras finalidades, né? O registro ele tem como finalidade arquivo ou até apuração da verdade no caso de um tema controverso. Não à toa, né, o ex-advogado-geral da União, entrevistado aqui pela CNN, Dr. Osório, ele foi da mesma interpretação que eu, que cabia apenas a exibição do tema relativo ao inquérito, ou seja, as falas, né, dos investigados, então, no caso, o presidente da República e o ex-ministro da Justiça, a respeito de ingerência política em investigação policial. Agora, qual o interesse do público em toda a reunião ministerial? Nenhum, né? Foi mais uma decisão do ministro Celso de Mello, decisão eminentemente política, né? E eu gostaria de ver essa mesma verve, né, do ministro Celso de Mello em relação, né, a outros acontecimentos, né, e a outras investigações relativas aí ao seu próprio colegiado, né? O doutor Augusto ele trouxe aqui para a gente a questão das falas, né, da ministra Damares, também do ministro Weintraub. Teremos oportunidade de debater isso, acredito, com mais profundidade no segundo tema, mas é importante lembrar que o colega do Celso de Mello, né, o senhor Gilmar Mendes, ele chegou a se referir aos procuradores da Lava Jato como uma organização criminosa, né? E ouviu-se um silêncio muito eloquente. Até quando há troca, né, de insultos entre magistrados da nossa Corte Suprema, como foi o caso, de novo, do senhor Gilmar Mendes com o ministro Luiz Roberto Barroso,
a gente percebe um silêncio corporativista por parte, né, dos outros ministros. E aí, claramente, a gente tem o cometimento de crimes. Então, mais uma vez, esse duplo padrão, né, esses 2 pesos e 2 medidas aí do decano da corte, ele se manifesta de forma muito eloquente. Bom, com relação ao interesse público do vídeo, acho que o vídeo, por si só, já explica o interesse público do vídeo. Eu acho que nunca na história recente do nosso país, a população pôde assistir durante 2 horas um presidente da República cometendo uma série de crimes de responsabilidade e dizendo que quer armar a população, sim, para combater prefeitos e combater governadores. E mais do que a fala do presidente da República em relação ao armamento, o que me preocupa extremamente, e não só a mim, mas todos, volto a dizer, toda e qualquer pessoa que tem um mínimo de respeito ao Estado Democrático de Direito, são os atos e ações específicos às armas que o presidente tomou na semana passada. Vamos ver 3 portarias do governo federal que procuravam trazer maior controle, fiscalização e rastreamento a armas e munições foram vetadas pelo presidente da República. No dia 22 de abril, dia desta reunião, outra portaria foi assinada e o ex-ministro Sérgio Moro afirmou em uma entrevista hoje que só assinou essa portaria sob pressão do presidente da República, portaria essa que triplica a quantidade mínima que cada pessoa que tem um porte de arma pode comprar de munição. Qual é a razão, num momento como esse, de se revogar portarias que controlam as armas e se editar uma portaria triplicando o número de munição? Então, não é apenas uma fala desvairada no momento de nervosismo do presidente da República, são atos concretos. O presidente da República editou, no 22 de abril, uma portaria triplicando o número de munições possíveis para o cidadão usar. Eu acho isso gravíssimo, extremamente grave. Ponto número 2, vamos falar então sobre a interferência da Polícia Federal e sobre o que o vídeo mostra. Caio, a interferência da Polícia Federal, a possível interferência do presidente da República na Polícia Federal, não se dá somente, exclusivamente, na nomeação tanto de valeixo ou de diretor qualquer, ou na retirada e colocada de superintendentes regionais. A interferência da Polícia Federal, e hoje a gente vai conhecendo muito mais sobre os fatos, ela é muito mais ampla. Ela é muito mais ampla quando, por exemplo, após a entrevista concedida pelo Paulo Marinho, apoiador do presidente, grande incentivador de sua campanha, ele disse que a família Bolsonaro recebeu vazamento de uma informação de uma possível, na verdade, que ocorreu, operação da Polícia Federal. Vazamento esse e fato esse que também está sendo investigado. Quando nós juntamos, então, essa informação, por exemplo, de Paulo Marinho, com a informação dada pelo próprio presidente nessa reunião, de que tem ele sim, isso é uma afirmação dele, não sou eu que estou dizendo. Ele afirma que tem um sistema particular de informações e na entrevista que dá depois da divulgação do vídeo, ele chega a nominar quem é esse serviço pessoal. São policiais. É o policial civil de sei lá da onde, é o delegado federal de sei lá da onde. O presidente afirma que tem um sistema particular de informações e ainda nomina as pessoas. Então vamos juntar a informação de Paulo Marinho de que a família Bolsonaro recebe informações sobre vazamento de operações, com a fala do presidente confirmando que tem um sistema paralelo de informações, com, por exemplo, a fala da deputada Carla Zambelli hoje, dizendo que vai ter uma operação da Polícia Federal contra governos estaduais e prefeituras. Então vamos lá, juntando todas as informações, a possível interferência, mais uma vez, da Polícia Federal pelo governo federal está muito longe de ser uma interferência republicana, está muito longe de ser somente e tão somente a nomeação, que é sim uma prerrogativa do presidente, de diretores ou de superintendentes. Parece que o problema é bem maior. E esse problema, e é o que mais, às vezes eu já cansei de falar isso, o governo federal precisa de melhores advogados. Porque essas informações partem do próprio governo federal. Foi o presidente que afirmou que tem um sistema próprio. É a deputada Carla Zambelli que antecipou uma possível operação da Polícia Federal. Então, e aqui, certeza... Aqui é uma coisa que a gente vai discutir, eu não queria deixar jurídico demais o tema, mas veja bem, há uma diferença completa em o que a gente chama de standard de prova. Vou tentar explicar de forma extremamente rápida.
A prova necessária para se oferecer uma denúncia criminal, e é disso que a gente está tratando agora, nós temos uma investigação em curso. Essa investigação ou ela será arquivada ou ela virá uma denúncia. A denúncia é o início de um processo. As provas para você denunciar alguém são completamente diferentes do que as provas necessárias para se condenar alguém. Então, quando eu vejo muitas afirmações, não há prova de interferência, as pessoas sempre pensam numa prova para condenação. Isso está há anos-luz. Neste momento, nós estamos discutindo indícios suficientes para o oferecimento de uma denúncia, não para uma condenação. Caio? Não, acho que a gente avançou muito no debate, né? Primeiro, pelo reconhecimento de que todas as nomeações efetuadas pelo presidente da República são legais e legítimas. Depois, pelo reconhecimento de que, de acordo com essa teoria do estándar de prova, as provas apresentadas até o momento não são cabais e não demonstram ilicitude incontroversa. Isso é uma interpretação sua, cara. E também no sentido de que o material que a gente extraiu da reunião, e esse é verdadeiramente, vamos dizer assim, o tema primeiro desse debate, né? Ele não produz prova no sentido de incriminar o presidente da República. Então, eu acho que aqui a gente já tem um denominador comum a partir do qual a gente pode sim fazer elucubrações, ilações, suposições, mas não se trata de nada além disso. E isso é muito importante, dar esse aspecto técnico para qualquer análise que se fale sobre esse tipo de crime, até porque a gente está falando de um possível cometimento de crime de responsabilidade que enseja processo de impeachment, que é uma coisa extremamente grave, certo? Então, eu acho que nesse sentido a gente avançou. Outro ponto também, eu acho complexo, né, a gente tomar por certo, né, o depoimento de desafetos políticos, né, de uma autoridade pública. Né? E também eu fico me perguntando, qual a ingerência política de fato em investigação policial? A gente pode até discutir a pertinência ou a impertinência do presidente da República receber de fontes diversas informações de cunho policial. Agora, a ingerência política, esse sim que seria um crime gravíssimo, blindar a família, blindar familiares, blindar correligionários, né? Mudar a instrução processual, esse tipo de coisa, isso não é aventado por nenhum dos supostos delatores, que não são delatores, né? São depoentes, né? E isso de fato não emerge claro. Portanto, o que eu vejo, por hora, é, em certo sentido, uma tempestade em copo d'água, porque tratam aí de um estándar de prova muito incipiente, ainda como se fossem provas cabais para a condenação. E eu fico muito curioso também, doutor, de saber exatamente quais foram os crimes, os tipos penais que você observou aí na reunião ministerial. Então, você teria agora 2 minutos, Augusto, ou a gente já vai para o segundo tema? Você quer? Eles são tão semelhantes que... Então vamos, exatamente isso, que é a deixa do Caio. Tá bom. O segundo tema é esse do debate.